E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor André e hoje nós vamos dar continuidade em nossos estudos de gramática. Semana passada o professor passou o período composto por coordenação, lembra? Aquelas que as orações eram independentes. Agora eu vou ensinar para vocês o período composto por subordinação. Então, iniciando a nossa aula, o que seria um período composto por subordinação, professor? É aquele, bem resumido, tá, pessoal? Que as orações são dependentes uma da outra para a produção de sentido completo. Ou seja, se eu leio a primeira oração, ela não vai ter um sentido completo, porque ela depende de uma segunda oração para ter o sentido completo. Essas orações são divididas em duas. Uma eu chamo de oração principal e a outra eu chamo de oração subordinada, certo? Qual que é a diferença uma da outra? A oração principal é aquela que está sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando, ou seja, o seu sentido é incompleto. Eu vou ler e não vou compreender a mensagem, porque está faltando alguma função sintática. E onde que eu vou encontrar essa função sintática? Nas orações subordinadas. Por quê? Elas vão desempenhar uma função que falta na oração principal. Quais funções ela pode representar, professor? De objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicativo, complemento nominal, aposto e por aí vai. Não se preocupem com isso agora. Quero que vocês compreendam o que é um período composto por subordinação. E agora eu vou partir para os exemplos, tá? Primeiro exemplo. Não fazia muito tempo que se alfabetizara. Primeira coisa, por que é um período composto? Porque eu tenho duas orações, ó. Fazia, alfabetizara. São dois verbos. Logo, período composto. Como que eu divido essas orações? Não fazia muito tempo. Se eu leio até aqui, eu tenho o sentido completo? Não fazia muito tempo. Você sabe sobre o que eu estou falando? Não. Então, o sentido está incompleto. E onde que eu vou completar esse sentido? Na segunda oração, que se alfabetizara. Opa, essa oração aqui não completa essa primeira oração? Sim. Ela completando o sentido da primeira oração, eu tenho um período composto por subordinação, porque minha primeira oração está com sentido incompleto e está sendo completa na oração seguinte, que é a segunda no caso. Logo, como que é feita a divisão e essa classificação? Não fazia muito tempo. Como é o sentido incompleto, como que eu chamo essa oração? Principal. Que se alfabetizara. Opa, aqui está completando o não fazia muito tempo. Então aqui eu tenho uma oração subordinada. Quando o sentido é incompleto, oração principal. Quando você tem um complemento, você tem uma oração subordinada. Certo? Outro exemplo. O menino queria que o tabelião lhe emprestasse um livro. Então, como que eu vou dividir as orações aqui? Encontro os verbos. Queria, emprestasse. Então, o menino queria uma oração. Que o tabelião lhe emprestasse um livro, outra oração. Então, ó, ficou. Primeira oração. O menino queria. Se eu falo isso para vocês, o menino queria. Vocês sabem o que ele queria? Não. Ele pode querer um monte de coisa, então não sei o que é. Então o sentido está incompleto. E onde que está o complemento desse sentido? Na segunda oração. O que o menino queria mesmo? Que o tabelião lhe emprestasse um livro. Então, essa segunda oração está completando o sentido da primeira. Logo, como que eu vou classificá-los, professor? O menino queria tem um sentido incompleto? Então ela é uma oração principal. Aonde está o complemento dessa oração principal? Está aqui, ó. Que o tabelião lhe emprestasse um livro. Opa, se essa oração está complementando a oração principal, qual é a classificação dela? Ela é uma oração subordinada. Certo? Entenderam isso? Oração principal tem um sentido incompleto.
na oração subordinada é aquela que completa o sentido da oração principal. É isso. Esses são os dois conceitos que quero que vocês aprendam nessa aula. Agora, tem um outro mecanismo que é importante também. Como que eu transformo um período simples em um período composto por subordinação, professor? Primeira coisa, período simples é aquele que tem um verbo apenas. Então eu tenho que pegar aquele período que tem um verbo e adicionar um novo verbo, ou seja, uma nova oração. Além disso, eu posso inserir a partícula que. Gente, usem a partícula que vai salvar muito a vida de vocês. Vai facilitar demais. Então, ó, primeiro exemplo. Desejo sua visita. Esse período é simples porque tem apenas uma oração, que é o desejo. Certo? Agora, como que eu vou transformar esse período simples, professor, num período composto? Tem que adicionar um verbo, não tem? Eu tenho que adicionar a partícula que. Como que eu faço isso? Muito simples. Olha lá. Desejo. Se eu falo apenas essa oração, desejo, tem sentido completo? Não. Você não sabe o que você deseja? Por quê? Porque quem deseja, deseja alguma coisa. Você deseja o quê? Que você me visite. Aí eu peguei o substantivo visita e transformei na ação visite. Entenderam? Por quê? Porque essa segunda oração, que você me visite, está completando a oração principal, que é o desejo, que tem um sentido incompleto. Se eu leio desejo que você me visite, aí assim, ó, eu tenho um período composto por subordinação, porque eu tenho duas orações. Certo? Ficou claro? Se não ficou, outro exemplo. É fundamental a sua aula. Pô, professor, período simples, né? Ó, só tem um verbo aqui, é. Aqui não tem mais nenhum verbo. Como que eu vou transformar esse período simples num período composto? Então, vamos lá. É fundamental. Se eu digo isso para vocês. Tem sentido completo? Não. O que é fundamental? Aí eu vou pegar aqui, ó, a sua aula. Mas eu não posso copiar, eu tenho que colocar um verbo, professor. Geralmente, o que você faz com a aula? Você dá aula. Você escuta a aula. Por aí vai. Então, ó, é fundamental. O que você tem que fazer? Inserir a partícula que. Que você dê a sua aula. Ou é fundamental que você escute a sua aula. Ou é fundamental que você preste atenção em sua aula. E por aí vai. Percebeu que você consegue colocar quantos verbos você quiser, desde que faça sentido o resto da oração? E além de fazer o sentido com essa oração, tem que fazer sentido com aqui, ó, com é fundamental. Se eu leio tudo, é fundamental que você dê a sua aula, opa, aí tem um sentido completo. O meu sentido que estava incompleto antes se completou com a segunda oração, que você dê a sua aula. Inseri a partícula que, adicionei o verbo. Certo? Aí eu transformei o período simples no composto. Vamos fazer atividades e vai ficar de maneira mais clara esse conceito de período simples para composto, tá? Atividade, página 15, exercício 9. Vou pedir para vocês transformarem os períodos simples em períodos compostos, por subordinação. Então vamos lá. Primeiro período simples. Necessitava do empréstimo de novos livros. Pô, é simples porque eu só tenho um verbo, necessitava, certo? Então o que eu tenho que fazer? Copiar essa primeira oração, necessitava, e depois eu tenho que adicionar o que, né? Só que, ó, aqui eu tenho uma preposição. De mais o vira do. Por que tá do aqui? Porque eu tenho que o artigo o e o substantivo. Aqui eu vou ter o substantivo? Não, eu vou ter a partícula que. Então eu só copio a preposição. Necessitava de quê? Do que ele necessitava, pessoal?
Opa, do empréstimo de novos livros. Ou seja, que novos livros fossem emprestados. Opa, agora aqui, ó, consegui, ó, locução verbal. Consegui formar aqui. Consegui pegar a oração, ó, fossem emprestados. Que vai completar a ação de necessitava. Então, aqui eu tenho uma oração. Necessitava. Quem necessita, necessita de alguma coisa. De que? Aí você pode criar. De que novos livros fossem emprestados. Adicionei o verbo e fiz o meu período composto por subordinação. Certo? Próximo. Meu desejo é sua felicidade. Nossa, forte essa, hein? Qual que é a primeira oração, pessoal? Meu desejo é. Então copia lá. Meu desejo é. O que eu tenho que fazer? Adicionar a partícula que e depois um verbo. Meu desejo é que. Uai, é que sua felicidade não faz sentido. Como que faria sentido? Meu desejo é que você seja feliz. Que você seja feliz e sua felicidade são sinônimos. Só qual que é a diferença? Que aqui eu tenho um verbo. Então eu adicionei uma oração. Eu transformei o período que era simples em um período composto por subordinação. Por que é subordinação, professor? Se eu digo, meu desejo é, tem sentido completo? Você sabe me dizer qual é o meu desejo? Não. Onde que vai estar essa informação? Na segunda oração. Que você seja feliz. Letra C. É fundamental a sua opinião. Mesma coisa, o que eu faço? Vou lá e copio a primeira oração. É fundamental. Copiei. Se eu digo é fundamental, tem sentido completo? Não. O que é fundamental, pessoal? Vou adicionar o que. Agora, que a sua opinião faz sentido? Não. O que eu quero fazer com a sua opinião? Quero que você dê. Quero que você fale. Eu quero que você escute. Você pode adicionar qualquer verbo que você quiser, desde que faça sentido a oração. Então, é fundamental que você dê a sua opinião. Opa, aqui eu tenho um período composto. Por quê? Eu tenho o verbo é e o verbo de. E por que é por subordinação mesmo? Porque é fundamental, tem sentido completo? Não. Onde que completa o sentido? Na próxima oração. Que você dê a sua opinião, está completando o é fundamental. Certo? Próximo. O tabelião notou a aproximação do menino. Opa, período simples, uma oração apenas. Notou. O que eu tenho que fazer? Opa, achei a oração? Pá, corta. Põe uma faixa aqui. Colocou a faixa. Então, ó, o tabelião notou, faixa. O que você tem que adicionar? Partícula que. Quem nota, nota o que? Aproximação do menino. Então, eu tenho que pegar esse complemento e adicionar um verbo. Como que eu faço isso, professor? O tabelião notou que quem estava se aproximando? O menino. Olha lá. Aproximando, aproximava. Verbo. Consegui adicionar um verbo aqui. Olha lá. Se eu adicionei um verbo, o período que era simples virou composto, porque eu tenho o verbo notou e o verbo aproximava. Como que ficaria essa oração completa? O tabelião notou que o menino se aproximava. Tem sentido? Tem, agora tem. Só que, ó, se eu leio o tabelião notou, tem sentido completo? Não. Onde que está o complemento desse sentido? Ou seja, onde que estou completando a ideia? Nessa segunda oração, que o menino se aproximava. Certo? E a última da aula de hoje. Acredito no poder da leitura. Opa, aqui eu tenho o verbo acredito. Então você já achou a sua oração que você vai usar. Copia lá a sua oração. Acredito. Quem acredita, acredita em algo. Certo? Aqui eu coloquei dois exemplos que você pode utilizar. Você pode inverter a ordem do discurso. Se você quiser inverter a ordem do discurso, ficaria desse jeito. Ó. Acredito que a leitura tem o seu poder, ao invés no poder da leitura. Agora, se eu não quero inverter essa ordem do discurso, como que ficaria? Acredito. Quem acredita, acredita em
alguma coisa. Eu acredito em que. O que existe o poder na leitura? Eu tenho que colocar o verbo a, o verbo existir, o verbo pertencer. Eu acredito em que há poder na leitura. Acredito que existe poder na leitura. Acredito em que existirá, existiu poder na leitura e por aí vai. Você pode colocar o verbo que você quiser, desde que faça sentido. Colocou o verbo, adicionou oração. Período que era simples virou composto. Vamos lá, análise. Acredito. Se eu digo para você, acredito. Tem sentido completo? Não. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quero saber no que você acredita. Acredito que há poder na leitura. Opa, aqui completa a ação de acreditar. Então, eu tenho período composto por subordinação, porque esse período depende desse para ter o sentido completo. Certo, pessoal? Exercício 10, o professor não vai fazer, porque nosso tempo já extrapolou. Vou deixar a tarefinha com vocês, tá? Qual que é a tarefa que o professor quer que vocês realizem? O exercício 11 da página 15, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou retomar esse conteúdo em sala de aula, porque é muita ideia nova e a gente está conversando por computador. Acredito que não seja a maneira mais simples para entender um conteúdo novo. Então, caso tenha alguma dúvida, me escreva por WhatsApp, por e-mail, por aí vai, que o professor vai estar disponível para ajudar, certo? Até uma próxima, pessoal.